Neste momento aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença. E viemos aqui, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, é porque nós necessitamos de Ti, é porque o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Pai, Tu sabes o que cada um dos Teus filhos que aqui estão precisa ouvir da Tua palavra. E eu sei que o Senhor tem preparado o Teu vaso para falar com outros vasos. Que o Senhor fala com a Tua igreja, fala comigo. Não fala aquilo que eu quero, mas fala aquilo que eu preciso, fala aquilo que a Tua igreja precisa ouvir através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo de Deus. Amém. Eu passo a oportunidade ao irmão Alexandre, que vai estar trazendo esta palavra nesta noite. A paz do Senhor, amada igreja. Eu vou fazer uma oração e não sei se os amados irmãos estão sentindo essa presença forte, do Espírito Santo na vida da amada igreja. Eu quero fazer uma oração, eu gostaria que os amados irmãos se curvassem as vossas cabeças. Senhor Jesus, Papai querido, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque eu entendo que a Tua presença é real no nosso meio. Papai querido, que o Senhor, Deus, venha falar conosco, venha falar com cada vida que aqui se encontra, Deus. Papai, nós viemos aqui, Senhor, na condição de servos do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para cultuar o Teu santo nome. Usa-nos, ó Deus, para ser, ó Pai, instrumento em Tuas mãos. Nos enche, ó Deus, com a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia especial, os amados irmãos podem sentar. Hoje é um dia especial, é um dia onde nós vamos celebrar, nos alegrar com a Santa Ceia. E a Santa Ceia é um momento especial na vida de cada crente, de cada cristão. A Santa Ceia simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E o interessante é que a palavra de Deus, no Antigo Testamento, diz que no Antigo Testamento não havia a Santa Ceia, existia a Páscoa. E a Páscoa, uma vez no ano, as famílias se apresentavam aos sacerdotes e sacrificavam um cordeiro perfeito, santo, perfeito. E no Novo Testamento nós vemos a figura de Cristo, No Antigo, a Páscoa sempre remetia para a pessoa de Cristo. E no Novo Testamento, na celebração da última Páscoa, bem como o irmão Zequinha, trouxe para nós, fala que Jesus ele celebrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, ela foi instituída pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Cordeiro que desceu do céu. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte. Peço aos amados irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Que diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Jesus ele veio, ele desceu do céu para que morresse no meu lugar, no teu lugar, para que derramasse o seu sangue precioso e que para que nesse momento nós possamos o que? Celebrar a Santa Ceia deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. E então, o que eu percebo nessa Santa Ceia é que tudo isso que nós comemoramos aqui nesse altar é para ser feito em memória dele. Então, nesse momento, acredito e creio e tenho fé nisso, que ele se faz presente no nosso meio. Só que
Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado da minha vida, Ele tira o pecado da sua vida, Ele tira os nossos pecados. Ele é um Cordeiro Santo, né? Então, Ele perdoa os nossos pecados. Dentro da palavra de Deus, eu quero fazer a leitura no livro de Mateus, capítulo 18, que os amados irmãos possam abrir, a partir do versículo 23, Mateus 18, versículo 23, a partir do versículo 23, eu gostaria que aqueles que puderem, se coloquem de pé, para estar fazendo a leitura. Amém, glória a Deus, santo, santo és o Senhor. No texto da minha Bíblia diz assim, no tema, né? A parábola do credor incompassivo. Essa palavra incompassivo, ela significa falta de compreensão, falta de compaixão, crueldade, duro, e também significa impiedoso. Então aqui a gente está falando de um credor que ele é impiedoso, ele é cruel. Então a palavra de Deus diz o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um servo, rei, que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, contudo, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar a seu senhor tudo que se lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Mas não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, do teu irmão, do teu próximo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o rei, o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se no coração não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, amados? Posso colocar sentado, por favor? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, ela foi lançada, a palavra de Deus está sendo semeada. Essa palavra, amados irmãos, ela trabalhou tanto na minha vida, para que hoje eu pudesse trazê-la para vocês, que certa vez no interior do estado de Goiás, no interior chamado Estrela do Norte, Deus me deu a mesma oportunidade de levar essa palavra. E para minha felicidade, né, quem estava participando desse culto era minha avó, de quase 70 anos. E quando ela escutou essa palavra, ela aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque ela entendia que a necessidade do perdão, de pedir perdão para Deus, e também de perdoar aquelas pessoas que tanto havia ferido ela no decorrer da sua história. Então, essa palavra aqui diz a história, o Jesus começa a contar ela dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que tinha um servo. O reino de Deus
ele equipara, é igual a essa história que Jesus contou para nós, que havia um rei, e esse rei havia vários servos, e esses servos, a maioria deles tinha dívidas com o próprio rei, e cada servo, você, eu, todos nós, um dia vamos prestar contas diante de Deus. Nós vamos prestar contas diante de Deus, porque o reino dos céus equipara a essa história, e nós vamos um dia estar diante do Deus Todo-Poderoso, e nós vamos ter que prestar conta a Ele. Então, esse servo devia a esse rei, a palavra de Deus diz que são 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu não sei se alguém ou algum amado irmão já teve a curiosidade de saber o que é um talento. Na Bíblia, os amados irmãos podem até olhar no final da Bíblia, lá fala que um talento, ele simboliza 34 quilos de ouro. 34 quilos de ouro. E esse servo devia 10.000 talentos. Eu sou muito curioso em relação a essas coisas. Eu fiz até um estudo aqui que um talento, ele simboliza 34 quilos de ouro. Hoje, no mercado, mais ou menos 1 grama de ouro vale R$100. Eu joguei a R$100. Então, a conclusão que eu chego é que 34 quilos de ouro equivale a R$340.000. Um talento. Só que ele devia 10.000 talentos. Então, um talento, R$340.000. Se a gente pegar um talento, de R$340.000 e multiplicar por 10.000 talentos, nós vamos chegar à conclusão que esse servo devia para o rei 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais, amados irmãos. Então, esse servo não havia condições jamais de pagar o seu rei. E o rei fala para ele: então, você e a sua família vão ser vendidos para que vocês paguem a dívida. E esse servo, logo depressa, se joga diante do rei e pede para ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E o rei prontamente olha para ele com a compaixão e misericórdia e fala: pode ir, você está perdoado da tua dívida. Acontece que esse mesmo servo que estava na presença do Senhor, na presença do rei, ele saiu da presença dele, como muitos de nós fazemos. Nós saímos da casa de Deus, pedimos perdão para Ele e Ele nos perdoa, mas nós saímos e nós não temos misericórdia do nosso próximo. Nós não temos misericórdia. E a palavra diz que esse servo, ele sai da presença do Senhor e encontra o seu conservo, ele encontra o seu próximo. E a palavra diz que ele devia 100 denários ou 100 dinheiro. Denário e dinheiro na Bíblia são equivalentes, é a mesma coisa. E 100 dinheiro, antigamente, um dinheiro significava um dia de trabalho. Vocês sabiam disso? Que um dinheiro ou um denário era um dia de trabalho? E hoje eu tirei mais ou menos também, se a gente for tirar por base um dia de serviço aí, uma média, equivale, para ficar bom as contas, R$100. Então, esse conservo devia para o servo R$10.000. Agora, amados irmãos, qual dívida era maior? 34 bilhões de reais ou R$10.000? 34 bilhões de reais, Fica até difícil fazer essa conta. E isso é para a gente ter noção da nossa dívida diante de Deus e da nossa incompaixão diante do nosso próximo. Quantas vezes nós deparamos com a situação que a gente não tem compaixão? Pelo contrário, nós fazemos que nem esse servo, nós preferimos lançar ele na prisão até que pague o último centavo, do que a gente ter misericórdia dele, do que a gente andar e amar esse próximo. Então, aqui traz também dentro da história que esse rei,
que perdoou, né, esse servo, ele fica sabendo dessa história. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, os olhos dele estão em todos os lugares. Não há nada que você faça em secreto que Deus não consiga ver. Não há nada. E a palavra de Deus diz que o rei, né, ele fica sabendo que aquele servo não perdoou o seu conservo e pede para que ele compareça na presença do rei, na presença de Deus. E esse conservo, esse servo, ele vai para a presença do rei, e chegou a hora de prestar novamente conta para o Deus, para o rei criador. Amados irmãos, isso é muito sério, porque no início do texto diz que o reino dos céus é aquele lugar que você e eu, nós queremos chegar. No reino dos céus é semelhante a essa história. Então, se nós pedimos perdão, chegamos diante de Deus, clamamos pela presença dEle, vimos num culto abençoado como esse, nos rasgamos diante de Deus no nosso coração, clamamos pela misericórdia e pelo perdão. Se a gente não perdoar o nosso próximo, nós vamos fazer que nem esse servo aqui, ó. A palavra de Deus aqui diz que esse servo se deparou diante do rei, e o rei fala para ele: você foi um servo infiel. Você foi um servo infiel. Eu acredito que é uma palavra que, saindo da boca do rei, vai pesar muito na minha vida e na vida dos amados irmãos. Escutando do Deus Criador, que tudo sabe, que tudo vê. Então, eu acredito que isso vai ser muito dolorido. E nós podemos fazer diferente. Nós estamos com a oportunidade. Se Deus fala contigo esta noite, se Ele fala conosco esta noite, é porque hoje é um dia de perdão. Hoje é um dia de perdão, até para que a gente faça a Santa Ceia em memória de Cristo Jesus, porque Ele veio, como diz o irmão Zequinha, para redimissão, para remir os nossos pecados, ou seja, para perdoar os nossos pecados. E nós temos que perdoar os amados irmãos, nós temos que perdoar. E isso tem uma grande diferença no mundo espiritual. Nós não sabemos tantas coisas que a falta de perdão pode gerar no mundo espiritual, na sua vida e na minha vida. Existem doenças que são geradas, né, na pessoa, porque a pessoa não tem a capacidade, a pessoa não tem a sensibilidade espiritual de perdoar o próximo. Então nós temos que deixar o nosso eu e deixar que Deus, que Cristo, Ele seja o centro das nossas vidas, que não mais vivo eu, mas que Cristo vive em mim, e Ele possa operar e começar a transformar. Vocês podem ter certeza, amados irmãos, que o mais difícil nós vamos fazer, que é perdoar. Porque perdoar não são para os medrosos, não são para os fracos. Quero deixar registrado aqui: perdoar são para os corajosos, são para aqueles que vão reinar com Cristo. Porque Deus, Ele quer o que? Ele quer te coroar. No final de tudo isso aqui, Ele vai te dar um galardão. Você vai ter uma recompensa, porque isso é o reino dos céus. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer esse princípio, né, do perdão. Nós temos que perdoar. E a palavra do Senhor diz que aquele servo que não perdoou o seu próximo, ele também, da mesma forma, com a mesma moeda, ele pagou. Ele foi para a prisão. Ele foi até que ele pagasse o último centavo. acredito eu, que o conservo saiu primeiro do que ele, porque o conservo devia 10 mil reais, e 34 bilhões de reais é muito dinheiro. Então, se a gente, eu até fiz um estudo mais aprofundado, que de 34 bilhões de reais, se fosse pagar por dia de trabalho, ele teria que trabalhar para o rei quase 1000 anos.
quase 1000 anos. Ele poderia passar pela vida dele e ele não teria o que? Pagado a dívida, porque nós devemos muito para Deus e Ele nos perdoou. Então, quero deixar essa palavra para os amados irmãos e que nós possamos verdadeiramente viver a palavra de Deus, que nós possamos, como diz no livro de Pedro, que nós possamos falar a palavra de Deus, mas que também nós possamos viver a palavra de Deus, porque a maior dificuldade que um cristão, um crente tem, não é falar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é essa palavra de Deus, ela se tornar carne dentro da gente, no princípio era o verbo se fez carne, o princípio, Cristo ele se fez carne em favor da tua vida e da minha vida, e o Cristo ele simboliza que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem que estar viva dentro de nós. Amém, amados irmãos? Então, eu quero deixar essa palavra. Eu gostaria que os amados irmãos se colocassem de pé e que eu louvo a Deus, eu louvo a Neide, a pastora Neide, os amados irmãos que deram a oportunidade de trazer essa palavra, que verdadeiramente Cristo possa ter falado com vocês, que o Espírito Santo, porque aqui a palavra foi lançada, a palavra foi semeada, e agora eu oro a Deus para que o Espírito de Deus ele possa trabalhar na tua vida, porque é o Espírito de Deus que ele vai regar essa palavra no teu coração. O teu coração é um jardim nas mãos do Senhor, e o Espírito Santo ele vai regar. Eu acredito no agir do Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus já trouxe na memória de cada um aqui alguma situação que você possa melhorar, que você possa pedir perdão, que você possa perdoar. E eu oro a Deus agora nesse momento. Senhor Jesus, Papai querido, Santo, Santo, Santo és o Senhor. Papai, a tua palavra diz que o Senhor é o Cordeiro perfeito. A palavra diz que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A tua palavra diz que o Senhor veio, ó Pai, para redimir, para perdoar os nossos pecados. Por que não, ó Pai, Pai, a tua igreja não perdoar, ó Pai, o nosso próximo? Papai querido, ajuda-nos, ó Deus, a ter sensibilidade, ó Pai, vinda do alto, ó Pai, sensibilidade espiritual, para que possamos, ó Deus, galgar, ó Deus, passos largos, ó Deus, dentro da tua obra, Deus, dentro do teu reino, Pai, porque o reino dos céus é semelhante a essa história que foi lida, Pai. Então, ó Deus, se o Senhor nos perdoou, nós temos que também perdoar, Deus, porque sabemos que um dia cada um vai prestar conta diante do Senhor. Pai, nós queremos chegar diante do Senhor, ó Pai, com as mãos limpas, ó Deus. Nós queremos chegar com o Senhor, diante do Senhor, ó Deus, na condição de servo que cumpriu os teus mandamentos, que cumpriu a tua palavra, que pregou o teu evangelho, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa regar, ó Deus, essa palavra que foi semeada. Eu acredito e creio no teu agir, Espírito Santo. Que o Senhor possa queimar cada vida que aqui se encontra, Deus, com o teu amor, com a tua santidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego esse momento diante do teu altar, ó Deus, porque, Senhor, nós entendemos que tudo aqui, ó Deus, é para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero passar a palavra para o irmão Marcos. Os irmãos podem se sentar no momento. Nós já vamos. Deus falou, né? A palavra que Ele
enviou para a igreja nesta noite foi enviada por Deus, né? A Bíblia lá em Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que ouve, que guarda e que pratica estas minhas palavras. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Agora, se você ouviu a palavra do Senhor e guardou ela dentro do teu coração, antes de nós começar a cear, se você tem algo contra o teu irmão, vai até ele, peça perdão, perdoe, para cumprir com a palavra do Senhor. Porque quem tem temor de Deus no coração faz isso. E não tem coisa melhor do que você ter coragem de chegar até o teu próximo e falar: irmão, eu errei contra ti, falei de ti, me perdoa, eu te peço perdão, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros na face da terra, e que um dia Deus também possa me perdoar, porque a palavra de Deus, ela foi bem explicada. Se nós não perdoar o nosso próximo, Deus também não perdoará a vós. Então, se nós não tivermos capacidade ou coragem de pedir perdão, nós não vamos ter capacidade nunca de perdoar alguém. E se nós não tivermos esta capacidade de pedir perdão ou perdoar, nós não seremos dignos de herdar o reino dos céus. Glória a Deus. Eu vou estar lendo o livro de 1 Coríntios, capítulo, vamos ler a partir do versículo 17, capítulo 11, a partir do versículo 17. E logo após vamos estar apresentando o pão e o suco. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Eu acredito que muitos têm a Bíblia, mas não quer abrir porque já conhece, né? Mas nós vamos estar lendo, vocês acompanham e medita nesta leitura, porque Deus está falando. Nisto, porém, que vou dizer, vós não vos louvo, porquanto vós juntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós junteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos dizei? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Disso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando fala o homem, fala masculino e feminino. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém? Aleluia. Já pedirmos aqui e pode ser uma lancha,